Fala pessoal, beleza? Tô aqui com um gatinho que eu desenhei lá no Speed Art, postei no YouTube Shorts. E, como eu já havia dito, pretendo fazer uma estampa de camiseta com ele. E vou aqui redesenhar ele no Adobe Illustrator, tá? Essa aqui é a versão 2023 do Adobe Illustrator. Esse aqui não é um tutorial de Illustrator, né? Eu vou usar para esse vídeo, eu vou usar duas ferramentas, né? A ferramenta caneta, né? Tá vendo? Você vai clicando e ela vai tracejando. E a ferramenta caneta curva, às vezes eu vou alternar entre elas, apesar que só com a caneta curva dá pra fazer quase tudo, né? Então eu costumo usar somente ela, apesar que eu tenho certa dificuldade. E às vezes, vez ou outra, eu vou usar os shapes, né? Que são quadrados, retângulos, e vou ajustando. Por exemplo, fazer o fone de ouvido, e como a gente faz na mão, pode ver que fica essas imperfeições. Pelo menos eu não consigo deixar reto, né? Digamos assim, e tem essas imperfeições. Então, como é um esboço, geralmente os meus rabiscos tendem a parar no esboço, eu não sou um bom arte finalista, né? Então, inevitavelmente, se eu for lá pro digital, claro que eu tenho ferramentas que corrijam, mas na mão, cara, não tem, minha coordenação motora é inexistente. Então eu vou começar aqui, vou acelerar o vídeo em alguns pontos, tá? Não é uma aula de Illustrator, mas volta e meia eu posso ensinar a fazer, ou então até mesmo fazer outro vídeo só ensinando Illustrator. Mas em resumo, gente, eu vou usar só aqui a ferramenta caneta, tá bom? Curva. E vou começar. Aqui nesses pontos, tá vendo? Ela vai deformar, a linha deforma. Se eu clicar, pode ver que aqui em cima ela deforma. Então se eu segurar o Alt e clicar no ponto âncora, eu consigo começar um novo trajeto. Então eu vou aqui tentar consertar alguns erros que eu cometi durante o desenho. E aqui, ó, tá vendo? Embora seja fundamental a gente ver o shape do desenho, é interessante a gente, aqui nas propriedades, eu posso remover o preenchimento, tá vendo? E deixar somente o tracejado. Então vou aumentar aqui, ó, deixar em 3 pontos, depois eu arrumo. Por quê? Eu preciso fazer os shapes, tá? A vetorização tem várias formas de fazer. Essa que eu tô fazendo aqui eu acho mais fácil, tá? Não é um padrão. Ó, se eu apertar o botão espaço, eu consigo manusear, tá? Então, ó, às vezes eu vou apertar o espaço e arrastar para eu poder posicionar aqui. Então qual que é o plano aqui? Eu vou fazer partes do desenho e vou mesclando, tá? Eu vou explicar para vocês, vai ficar mais prático, mas a ideia é fazer como se fosse recortes do desenho em alta resolução. Aqui é bom explicar o vetor, ó, tá vendo? O meu traço original, ele borra, tá vendo? O traço do lápis ele borra e ele distorce. Já o vetor aqui com a caneta, você pode ver que ele é nítido, que é geralmente os desenhos que a gente tem em impressões de estampas de camiseta, adesivos. Então é interessante que eles tenham maior qualidade, tá? É por isso que esse é um processo que a IA faz, tá? Tem vários softwares que faz. Eu nada contra com quem usa IA para fazer isso. Eu não vejo. Quando você trabalha em escala, eu não vejo nenhum problema, tá? Às vezes você tem muita demanda e essa demanda exige que você massifique ou seja mais rápido. Mas assim, não é o caso aqui, tá? A ideia é que nós, como artistas, desenvolvamos as nossas características, né? E evoluímos, né? Beleza, eu ainda acho e acredito que a IA pode ajudar muito quando você tem muito trabalho ou muito pouco tempo e você precisa finalizar um freela, um projeto. Mas, gente, assim, eu não acredito que sejam todos os casos assim, tá? Realmente eu acho que você manipular a IA é diferente de você ser dependente dela, tá? E esse eu não tenho nada contra. Acho o uso saudável desde que você não engane as pessoas. Muito bem-vindo, tá? Aqui, ó, eu comi bola, tá vendo? Eu vacilei. Eu esqueci de fazer isso aqui. Então, depois eu cuido disso aqui, tá? Senão vai ficar um vídeo muito extenso, se eu tiver que voltar tudo. Mas, basicamente, vai consistir em fazer algumas brincadeiras. Eu ainda não defini a cor desse desenho, mas tá vendo? Então eu já consegui dar uma breve pincelada no que vai ser o shape dele. Tá vendo? Então beleza, vamos deixar essa parte aqui. Agora eu quero fazer as orelhinhas, né? Ficou meio que uma orelhinha muito pontiaguda aqui, a outra mais arredondada. Apesar que eu acho que para gatos, essa orelhinha aqui é a mais adequada, né? Aqui eu vou fazer só assim, tá? Depois eu explico para vocês. De novo, não é que é o jeito correto de fazer, tá, gente? É o jeito que eu faço e que eu considero mais fácil pra mim. Tá vendo? Então, aqui dentro só eu vou deixar levemente parecido com o que é. Então aqui dentro a parte da minha rosinha. Aqui nos contornos, gente, se vocês forem ver bem, a gente já consegue fazer umas brincadeiras com sobretons, tá? E a gente já consegue ir pensando nisso. Eu não vou fazer isso agora, mas só para vocês entenderem, ó, eu consigo
deixar pastel, eu consigo trabalhar isso aqui depois. Tá vendo? Então, ó, é assim que eu acho o jeito mais fácil, tá? É o jeito certo? Não, não é. Eu brinco, tem o jeito certo, o jeito errado e o meu jeito, que é igual ao jeito errado, só que pior. Então aqui a ideia, ó, a gente vai reconstruir o nosso personagem ali, tá vendo? Vou deixar aqui por enquanto. Vou fazer outra parte. Poderia fazer direto? Poderia, para alguns desenhos. Eu, de novo, tenho muita dificuldade de fazer assim. Eu não consigo, eu me perco, eu tenho... Então quando eu vou montando assim em partes, eu me sinto mais seguro, tá? Aqui eu usei o conta-gotas para copiar a parte de trás da orelha com cor e contorno da linha, tá vendo? Do mesmo shapinho que eu usei lá atrás. Aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito, organizar e enviar para trás, porque eu quero essa peça atrás, tá vendo? Então, assim, de novo, né? Talvez você desenvolva o seu próprio jeito e mais fácil, talvez tenha jeito mais fácil. Mas como eu voltei a desenhar agora, eu tô meio enferrujado também, tá? Então desconsiderem alguns errinhos de percurso, tá vendo? Aqui, ó, eu vou dar um jeitinho de posicionar. Se eu for cobrir cada detalhe assim, realmente, eu vou ficar com um vídeo muito longo. Então não é a minha ideia, tá? Depois eu vou acelerar essas partes do vídeo. Mas se eu clicar aqui nessa ferramenta seleção direta, eu consigo clicar nos nós, ó, e ir arrumando, tá? É por isso que eu falo que, às vezes, e isso eu falo por mim, tá? E eu posso falar com propriedade. Às vezes, você não tem tempo, sabe? Eu tô fazendo isso aqui em um período um pouquinho antes do trabalho. E não é desculpa nenhuma, tá? Mas assim, a gente tem que ser prudente no que a gente faz. E a IA facilita? Facilita bastante, não nego, tá? Mas eu acho que existe IA que faz isso, mas eu não a vejo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas só fazer IA com essa desculpa pra mim não cola, tá? Aqui, ó, eu cliquei na parte da frente, na parte de trás e dei um Ctrl G no teclado. Isso vai fazer com que eu agrupe essa orelhinha, tá vendo? Se eu segurar o Alt e arrastar para o lado, eu consigo duplicar essa orelhinha, tá vendo? E aí, ó, eu começo a ter algumas diferenças do meu desenho real. No entanto, eu vou fazer o ajuste fino depois, mas eu consigo sim, tá? Tá manipulando isso, tá bom? Então, eu já estou montando o shape do meu gatinho aqui, tá vendo? Depois eu vou explicar como tem jeito de refinar a arte, tá? Mas eu não vou tratar disso nesse vídeo. Agora vamos fazer o corpinho? Aqui entra um detalhe importante. Se eu resolver querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. Então, tem gente que faz o contorno de todo o desenho, tem gente que faz essas etapas que eu estou fazendo. Enfim, tem gente que faz tudo de formas diferentes. É igual desenhar no papel, cada um tem seu jeito. Aqui a vetorização não existe um jeito certo, existe um jeito que funciona para você. Eu vou aqui fazer a forma mais rápida na forma de vídeo, na minha opinião. Ainda assim eu acho que eu vou demorar muito, esse vídeo vai ficar muito longo. O desenho a lápis ele vai ter imperfeições que a gente pode ou não corrigir durante o processo de vetorização. Cara, pra mim o desenho, depois que ele sai do esboço, ele meio que pra mim, eu não sei, por algum motivo ele perde a graça. Eu não consigo, eu não sou um bom um bom arte finalista. Aliás, eu não sou bom em muitas coisas, né? Mas eu realmente acho que esse é o jeito mais fácil, tá? Então, e eu tenho, assim, se for fácil pra vocês também, né? Ou se vocês acharem mais difícil, porque eu tenho jeitos mais fáceis, vocês falem pra mim nos comentários, tá bom? Eu vou ler todos. Não tenho muitos seguidores, então, inscritos, né? Então eu vou ler tudo que eu puder, tá bom? Então tá vendo, gente, como eu já estou montando? De novo, olha a qualidade, olha as linhas retas. Então assim, a gente consegue fazer trabalhos muito maneiros. Vocês viram que eu peguei todo o shape aqui do gatinho, né? Mas se eu quiser, por exemplo, fazer essa patinha, eu vou agora fazer só ela, tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou lá no meu desenho e vou montar ali. Gente, lembrando, tudo isso aqui a gente pode corrigir, tá? Depois. Ajustes finos a gente faz depois. Você pode fazer direto? Claro que pode. Mas eu acho que até mesmo durante esse processo aqui você consegue ter novas ideias. Eu não sei, né? E também para ter uma habilidade maior com a ferramenta talvez seja adequado. Talvez eu não esteja fazendo da forma mais prática. Mas eu acho assim mais rápido, tá? Daqui a pouco, daqui a meia hora eu vou começar a trabalhar. Então, não é que eu tenho que terminar rápido.
O objetivo é que eu gerar conteúdo para o YouTube. Então, eu acho que se eu for desenhar tudo, detalhe por detalhe, como se eu estivesse no lápis, eu vou não vou acabar não tendo sucesso para finalizar, né? Ou então vai ficar muito demorado e, enfim, eu não consigo. Mas tá vendo, gente, ó? Com a ferramenta de seleção, eu vou reposicionando e vou fazendo ajustes finos no desenho. Tá vendo? Então aqui eu já comecei a... E aqui, ó, eu posso até brincar com o redesenho de novo. Tá vendo? Eu criei aqui uma linha. Aqui eu vou ensinar uma coisa muito legal. Ó, se eu apertar o Alt e arrastar para o lado, eu vou ter outra cópia. O que eu vou fazer? Colocar na perspectivazinha ali. Opa. Tá vendo que aqui tá esse chapadão quadrado? Esse chapadão quadrado, ele tira um pouquinho da graça do desenho. Mas a gente tem uma ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de largura. Se eu selecionar um nó, tá vendo? Ela vai pegar a linha de vetor e você pode escolher o lugar que você quer. Então, eu vou pegar aqui na ponta, ó, se eu selecionar aqui, segurar e arrastar, ó, eu vou diminuir um pouquinho. Vou fazer isso na outra aqui também, ó. E de novo. E aí, eu vou conseguindo dar volume, perspectiva, e o meu desenho vai ganhando um pouquinho mais daquelas características artísticas, você não fica uma coisa tão engessada. O vetor, em si, ele tem a capacidade de deixar o seu desenho meio engessado. Então, esses recursos aqui são muito legais, tá? Eu vou até afinar um pouquinho mais, mas isso são ajustes finos que eu recomendo fazer no final do trabalho, tá? Eu estou fazendo aqui porque eu vou usar provavelmente esse recurso mais algumas vezes, e de repente ele pode ser útil de novo, mas aí eu já deixei explicado, tá vendo? Viu que não fica tão... E aí o que eu posso fazer? Às vezes dá certo, às vezes não. Selecionei os três segurando Shift e cliquei em cada um, Ctrl G, Alt e arrasto eles para cá. Aqui nas propriedades, cada Illustrator tem um local, mas tem aqui, ó, embaixo em transformar, eu posso dar um mirror aqui, ó, ou virar horizontalmente e fazer a mesma coisa na outra patinha. Tá vendo? Então a vantagem do vetor é que eu poderia nem ter redesenhado esse pezinho aqui, tá? Eu poderia só simplesmente ter copiado esse outro pezinho inteiro, tá? Na verdade eu deveria ter feito isso, né? Se eu selecionar os risquinhos e a patinha dar um Ctrl G, Alt e Mirror, eu fiz a patinha ficar simétrica. O desenho também de perspectiva, então talvez eu tenha problemas e precise fazer ajustes depois. Mas veja bem, o desenho ele fica simétrico. Ao contrário do meu aqui, ó, que ele tem uma perspectiva, mas ele perdeu a simetria, ou seja, as coisas ficaram ali meio esquisitinhas. No papel é muito legal durante o speed art. Por exemplo, orelha redonda, orelha pontiaguda. Qual que é a correta? Aqui, mais fofinho. Aqui um desenho um pouco mais agressivo. Eu vou optar por aqui. Ah, mas pô, não gostei. Cara, eu tiro aqui. Na verdade, eu consigo fazer por aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Na ferramenta seleção, eu posso ancorar um nó e posso arredondar. Tá vendo? Feito isso, eu tenho agora uma outra orelhinha, mais arredondadinha. E posso testar para ver o que fica melhor no meu projeto. Tá vendo? Então você vai ver que vai ficar mais, depois você faz ajustes finos, mas vai ficar mais. Eu vou manter a ideia do pontiagudo porque eu gosto mais. Ctrl Z, tá bom? Mas é porque eu gosto, tá? Não é que é uma... Você pode testar o que você quiser. Vamos lá. Pô, gente, o rabinho não tem segredo também. Vou fazer ele aqui. Olha, esse rabinho tem várias coisinhas que dá pra fazer pra deixar ele mais legal, mas a ideia é que você pegue o seu mesmo desenho, porque o propósito lá que eu falei no canal é justamente pegar o mesmo desenho, né? Então a audiência, o público, como eu quero criar conteúdo, a audiência não pode se sentir enganada, né? Que é aquilo que eu estava falando da IA. Existe uma diferença, né? E eu acho que enganar as pessoas dá mais vazão ainda para falar, para que eu vou ser artista se ele não consegue, se ele tá mentindo. Eu acho que mentir em qualquer situação nunca é legal, tá? Pra desenho, pra vida, tá? Não é querendo carteirar não, mas é isso. Nunca minta. Eu acho mentira algo muito ruim. E a nível de trabalho é algo que eu realmente acho prejudicial, né? Aqui eu tenho um contraponto, tá vendo? Eu não consigo manter o rabinho, a cauda dele lá atrás, essa parte na frente. Tenho a opção de fazer isso aqui, ó. E trazer pra cá, tá vendo? Dá pra fazer isso, dá pra fazer de outras formas. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Mas, depois, como eu falei, ajustes finos, tá bom? Bom, então aqui, ó, esses cabelinhos aqui eu vou fazer depois.
Aqui, gente, eu acho que precisa de referência. Aqui eu tô sem referência, tá? Eu vou na sorte. Mas você tem que ter alguma noção de perspectiva e de geometria. Aqui seria legal você pegar um fone de ouvido de verdade e tentar replicar, tá? Porque quanto mais shape você usar, eu acho que mais legal vai ficar o desenho, tá? Mas basicamente, tá vendo? Você criar o shape ali, já te dá a noção do que você vai fazer. Então, eu criei a base. Se eu der um Alt, você vai ver que essa base é a mesma. Então, ó, vou colocar um pouquinho mais pra cá, tá vendo? Aqui vai ter que ter um joguinho de cintura, mas aonde você colocar você já consegue dar um voluminho para ele. Então ele tem a camada da espuminha do fone, a camada plástica e tem uma terceira camada, né? Essa terceira camada, eu acho que eu vou dar esse voluminho aqui. Aqui eu não tenho referência, tá, gente? Eu estou tirando do meu sovaco esquerdo, tá? Então o ideal é você ir lá na internet, pegar o fone e dá pra também você tentar redesenhar objetos. E quanto mais você vai fazendo isso, você vai pegando o jeito, né? Mas aqui eu vou fazer assim porque sim, tá? Vou deixar esse fone de ouvido vermelho, porque eu gosto da cor vermelha. E esse aqui eu vou deixar o tom de vermelho um pouquinho mais claro, tá? Vou deixar assim, e que eu posso fazer um teste de como ficou. Como eu falei, ajustes finos vem depois. Você pode trabalhar, aqui pro vídeo eu não vou fazer isso, tá? Eu acho que você consegue ainda melhorar muita coisa. Eu não sei, como eu tô sem referência, vai ficar mais difícil, mas eu não vou me concentrar, não vou me pegar nisso, porque aí seria um outro vídeo só pegando desenhos da internet e redesenhando eles, né? Isso vai abrindo sua imaginação sobre como usar a forma geométrica, não só aqui no Illustrator, mas para desenho manual também, tá? Eu acho que aqui desse branco deu um quebrão, acho que eu vou deixar um tom mais rosado, vai ficar muito perto, né? Vou deixar um tom mais aqui. Vou deixar assim por enquanto, só para diferenciar os dois. Aí depois, nos ajustes finos, eu faço outra coisa, tá? Bom, aqui, ó, ele tem uma camadinha de proteção. Eu vou brincar com o meu desenho e mesclar com as formas e vou ver se dá certo. Eu tô desenvolvendo agora, tá, gente? Não tô copiando, eu tô copiando o meu próprio desenho, mas... enfim, vocês entenderam, né? Eu tendo a mudar totalmente o meu desenho. Eu não sou um adepto de cópia, eu não gosto de copiar. Então eu tenho uma relutância a copiar o desenho, eu não sei te explicar. Talvez por não conseguir, mas eu realmente não consigo copiar, nunca consegui, né? Mas vamos ver se dá certo. Aqui tá meio grosseiro, tá? Eu não acho que vai ficar legal, mas eu vou tentar. Que esse é o ponto que eu queria chegar. Com a ferramenta seleção, você pode melhorar, tá vendo? E você vai ajustando aqui. Tem várias formas de fazer isso, tá, gente? É que nesse momento agora, eu estou tentando só seguir o meu desenho lá que eu fiz, mas à medida que a gente for fazendo, eu passo essas outras formas, tá bom? Acredito que na internet também tem bastante outros artistas vetoriais que ensinam técnicas até melhores, né? Ainda ficou meio estranho aqui. É aquilo, pessoal. Lembra que eu falei que vai virar uma estampa de camiseta? Tem que ficar bom, certo? Então qualquer erro que você identificar, aqui nos pontos eu não queria usar essa ferramenta, mas eu posso converter em nó e deixar eles mais arredondados, tá? Mas não é o tipo de coisa que eu quero falar sobre hoje. Mas quanto mais capricho você tiver, você vai ter uma estampa mais bonita, concorda? Com erros mais mínimos, né? Eu acredito que eu vou deixar assim por enquanto, mas depois que eu for finalizar mesmo. Porque o que acontece? Aqui em cima eu vou ter que improvisar com o desenho.
Então quanto mais vocês forem dando capricho e tudo mais na vida, né, gente? Quanto mais capricho e tempo vocês se dedicarem às coisas, melhores essas coisas vão ficar. Então lá no final, quando alguém for comprar essa camiseta, poxa, vai ficar um trabalho final muito mais bonito e mais pessoas vão comprar a camiseta. Essa é a ideia, tá? É isso, pessoal, vou ficando por aqui, o vídeo já ficou muito longo e eu vou fazer a parte 2 concluindo o vídeo, tá bom? Então, se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha, deixa dicas, né, dúvidas. Não foi um tutorial de Illustrator, foi um tutorial, um processo de conversão do desenho em esboço para o desenho em vetor, para depois ele ser preparado para diversos produtos. Eu vou mostrar esse processo no futuro. Eu vou fazer a parte 2 finalizando o desenho, vou postar ao longo da semana. E se você está vendo esse vídeo hoje, provavelmente ele vai ser postado amanhã ou depois, tá bom? Então, obrigado por continuar, por permanecer até aqui e não percam os próximos vídeos. Eu tô voltando a desenhar agora e também voltando... Com o software, na verdade, eu não parei de mexer, né? Mas desenhar no papel já faz muito tempo, então eu tô voltando agora. E aí a gente leva pro software, né, para fazer um trabalho mais adequado. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Falou, valeu!